Oi pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, sou o Alan. O vídeo de hoje é sobre um lançamento aí que está chegando no Brasil via MeepleBR Jogos. É um jogo bem aguardado porque tanto ele quanto seu primo e irmão são bem conhecidos do público brasileiro, né? E já tinha sido anunciado por outra editora, no caso a Ludofy, só que acho que houve uma troca de cadeiras aí na licença do jogo e está vindo via MeepleBR e ele é bem aguardado porque é um jogo bem bacana. Sem muita enrolação, o jogo de hoje é o Discoveries. Discoveries, essa versão que eu vou apresentar é a gringa, tá? Não é a versão da MeepleBR, mas é igualzinho, exatamente igual. Discoveries é do Cedric Chaboussit e do Vincent Dutrach, sei lá. Ele conta, né, a história lá do Lewis and Clark, que também tem um jogo homônimo, né, mesmo nome. Só que enquanto um é um jogo que ele tem um feeling totalmente de corrida, né, no caso do Lewis and Clark, aqui você tem um dice game extremamente gostoso de jogar. Eu não vou dizer nem simples nem complexo, eu acho que ele alcançou um meio termo muito bacana. E ele também vem com uma qualidade absurda nos componentes, e o que está vindo para o Brasil é exatamente igual. Então vamos lá, falar qual é a ideia do jogo. O jogo ele retrata, né, a famosa expedição do Lewis e Clark envolvidos, onde eles atravessam o país, né, os Estados Unidos da América, de ponta a ponta, e fizeram as suas viagens, que existem os relatos até hoje. E é legal, né, deixa eu pegar aqui o manual, porque essa minha versão é multilanguage, ele tem vários apontamentos com relação a isso, e até numa das notas aqui, logo no comecinho, né, o cara coloca aqui, ó, please note, né, a narrativa e os erros de pontuação nas cotas descritas dos journals, né, dos diários de Lewis e Clark presentes são dos seus manuscritos originais. Então qualquer erro, vamos dizer assim, de português e inglês que exista é porque eles só transcreveram. Então isso já dá agrega ao jogo no conteúdo, na experiência temática muito legal pelo próprio manual, porque em termos de regra ele é bem simples. Então, ó, ele já começa com o senhor texto, sabe? Ele te dá toda uma ambientação bem bacana, né? Quer ver outro trecho aqui, ó, que eu acho muito legal, que é esse aqui, onde ele descreve as personagens envolvidas, né? Aliás, as pessoas, né? Não são fictícios, então as pessoas envolvidas, e vai falando sobre cada um deles, tá? Então, o que vem no jogo? Nós temos esse tabuleirinho aqui, que é um tabuleiro também com uma arte muito legal, que serve para você colocar os dados e as cartas as quais você vai pegar durante o jogo. Vou falar sobre elas daqui a pouco. Tá? Então, desse lado aqui as cartas de índios, desses lados aqui as cartas de descobertas, né? Dos desbravamentos. Aí cada jogador vai ter um tabuleirinho desse, ok? Que aí ele vai mostrar as suas ações básicas no jogo, e aqui no meio, na verdade ele vem assim, né? Depois você destaca. Isso aqui é só uma referência para a sua pontuação de final de jogo, e aqui você vai colocar o seu pool de dados quando você jogá-los. Aí aqui nós temos as cartas do jogo. Aí ó, vamos lá, mais um momento do canal onde eu não consigo abrir o ziplock com a velocidade necessária para não dar travada no jogo. Pronto, então você vai ter as cartas, onde elas mostram um lado que é a informação das tribos indígenas, e o outro lado que é a informação das suas viagens, das descobertas. Okay? Eu não vou perder muito tempo mostrando as cartas, mas eu vou mostrar algumas. Cara, a arte desse jogo, por si só, ela já vale a aquisição dele, porque são muito bonitas as cartas. Que vai ter uma que eu gosto muito, dos índios. Cadê? Essa aqui, ó. Cara, que arte belíssima, porque me lembra muito HQs europeias, cara, essa arte, sabe? Ela não tem aquela cara de American Comic. E um grande atrativo do jogo são os dados. E os dados, legal porque eles são de madeira, cara. Então, ó, e aqui vamos lá. Então, vamos falar rapidinho do jogo. Então qual que é a ideia? Na sua vez você vai ter lá o seu pool de dados, né? Vai pegar, jogar e plá, beleza, terminou. Você vai colocar todos eles nessa região e aí você vai coletar uma carta assim. Então vamos falar um pouquinho sobre as ações do jogo. Então o que você faz aqui, né? Por exemplo, se eu alocar um dado com a face da ferradura e um outro com a face da anotação, eu ganho o direito a transpor dois rios. Então pegando novamente uma carta aqui, só para vocês entenderem mecanicamente. Então aqui, ó, eu tenho duas escolhas, né? Eu poderia começar aqui e vir para cá, ou começar aqui. Então eu não conseguiria completar isso aqui, porque você não pode fazer uma parte parar, ou você não pode fazer uma parte dividir. Ok? Então, dá um exemplo. Vamos dizer que isso aqui fosse
Um rio, uma montanha e um rio. Então aqui eu ganhei o direito a transpor 2 rios, eu não poderia gastar um rio, aí uma montanha para uma outra alocação de dados. Não, você gasta tudo de uma vez quando você realiza, tá? Aqui mais outra coisa aqui, ó. Então aqui eu teria que colocar 2 dados, né, de passos e um dado para transcrever e aqui 3 rios para serem transpostos. Então aí eu poderia resolver aquela carta que eu acabei de mostrar. E aqui 3 dados de qualquer face, dado de... Oh, meu Deus do céu! Dado de anotação para transpor 2 montanhas. Aqui serve para eu trocar a ordem das minhas cartas de destino, porque quando eu vou pegando as minhas cartas de destino, eu vou colocando elas aqui. Então se por algum acaso estiver muito difícil a primeira, eu aloco um dado aqui e aí eu mudo a ordem delas. E aqui para você pegar as tribos, tanto as tribos pacíficas quanto as tribos mais hostis. E o legal é que quando você coloca um dado aqui, você ganha um dado cinza. O dado cinza ele é limitado no jogo de acordo com o número de jogadores. Cada jogador vai começar o jogo com 5 dados da sua cor, e aí o pool de dados cinzas vai ser, você vai ganhando ele de acordo com o jogo transcorre. E aqui para você mudar faces de dados, ok? Então, quando você joga os seus dados, né, então por exemplo, eu fui lá e aloquei um dado aqui. Toda vez que eu troco dados, os dados vão indo para essa reserva aqui no meio. Então quando eu completo uma ação de carta de índio, eles vão vir para cá. Quando eu completo uma ação de carta de transpor locais, né, eles ficam para cá. Quando você vai recuperar dados nesse jogo, acontece uma coisa muito legal, porque é o seguinte, você tem algumas opções. Eu posso recolher todos os dados que estejam de um lado do tabuleiro, sejam eles de quem for, seja a qualquer cor, então eu pego todos eles para mim, vou jogar e deixar lá no meu pool, ou eu posso recuperar todos os meus dados da minha cor de um modo geral no jogo. E como você pode pegar outros dados de outros jogadores e usar, então muitas vezes você vai, quando você vai alocar os dados, eu não posso, por exemplo, escolher essa face e alocar. Não, você escolhe uma face e você resolve todos os dados daquela face. Então, por exemplo, eu poderia pegar um dadinho de ferradura, coloca um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ou nas próprias cartas, né? Porque quando você vai coletando as cartas de índio, né, para que elas servem? Elas vão te dando poderes. Então, por exemplo, aqui, ó, elas vão tornando suas ações melhores. Então aqui com 1, eu poderia transpor 2, ao invés daquele que eu mostrei um exemplo agora há pouco. Ó, quer ver aqui? Ó, um outro aqui também, tá vendo? Ó, com 2 eu posso mudar a ordem, não da carta, mas do desenho da carta. Então, as cartas de índio, elas servem para isso. Para ir melhorando a sua maneira de ir vencendo os desafios que as cartas de transporte te entregam. Então, quando eu vou recolher os dados, né, pelo fato de você poder colocar um tipo de cada vez, e você poder pegar de outros jogadores, muitas vezes você pode quebrar todo o planejamento de um jogador por conta disso. Né? Então às vezes o cara está se planejando a fazer X coisa, eu vou lá, arranco todos os meus dados, e arranco um da carta dele, e você cagou a estratégia do cara inteiro. Muito legal. Então assim, o Discoveries ele é um jogo simples, né, em termos de regra, ele é isso que eu expliquei, tá? Então o que ganha o jogo? Né? Você vai ter um número de cartas pré-determinado de acordo com os jogadores. Quando termina existe um set collection, que esse set collection está muito bem mostrado aqui. Então, de acordo com o tipo de espécies que você coleta, você vai fazer essas pontuações na quantidade delas. E aqui o número de ocas, né, cabanas. E aí para quem fez primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Tá? Então as cartas elas têm símbolos no canto. Por exemplo aqui, tá vendo? O número de ocas, o tipo da tribo. Nas cartas de descoberta, conforme você vai resolvendo elas, ó, vai aparecendo símbolos no canto para você ir fazendo. Então ele é um jogo de set collection. Né? Então o objetivo é você correr atrás dos símbolos. E ele também tem algumas maneiras variáveis. Não vou colocar poderes variáveis, porque de um modo geral você vai usar todos os mesmos dados. É só a maneira como você vai resolvê-los que muda. Tá? Então, ele é um jogo extremamente simples, muito gostoso de jogar, sim, extremamente gostoso de jogar, e belíssimo. Ele é, talvez, acho que ao lado do Marco Polo, por exemplo, um dos dice games mais bonitos que eu já tive o prazer de ter em casa até hoje. Ó, até o fundo da caixa dele, cara, é bacana, ele é todo legal. Então, se você tá afim de um dice game legal, super recomendo o Discoveries, que está sendo lançado aqui no Brasil agora pela MipoBR e que está vindo com um preço super agradabilíssimo, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos para os próximos vídeos. Vamos continuar falando aí de alguns jogos pequenos, beleza? Mais uma vez, aquele abraço.